Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h28, 6h28. Muito bom dia, paz do Senhor Jesus a você que continua conosco e nesse pós-madrugada que estamos iniciando agora. Você que, assim como nós, já recebemos a porção diária de hoje, o nosso maná diário, o nosso culto de madrugada. Agora vamos dando a abertura ao nosso pós-madrugada de hoje, desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Antes, agradecendo aqui todo o nosso corpo técnico, né? Os nossos irmãos que trabalham nos bastidores aqui, nos dando esse suporte maravilhoso. Nosso querido Josias Nunes, o nosso 02, aqui na técnica, o nosso dedo nervoso, tá ali trabalhando, né? Também o nosso irmão, o Yuri, lá no Master, lá no centro nervoso, lá na técnica, o Master também nos dando aquela força aqui, nos ajudando. Também aos pastores que aqui estão nessa manhã, os pastores Gedaí Ferreira, Fábio Jamil, Eduardo Míquio e Leonardo Dias. E a você que está em casa, no trabalho, está em casa, chegando ou saindo para trabalhar, para estudar também, ou já está de férias, que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Orar pelo nosso irmão João. Sim, o esposo da irmã Marinha, lá de Pinhuí, Minas Gerais. É o pai da Arilda. Isso, ele vai passar por uma cirurgia hoje às 14 horas. Nosso irmão João, lá de Pinhuí, Minas Gerais. E a família pede que estejamos orando. Ele tá bem debilitado, mas essa cirurgia é necessária. O Senhor vai dar uma bênção, tenho certeza, em nome de Jesus, a vida do nosso irmão João e toda a família. Né, irmã Marinha? Tá acompanhando a gente aí, né? Olha, estamos em oração, tá bom? Também orar pela irmã Isabel. Ela é filha do pastor Antônio Carlos e da irmã Alexia Isabel, estão de Duque de Caxias. A Isabel, uma jovem, passou por uma cirurgia super delicada no início dessa semana, um tumor no cérebro, havia riscos, o Senhor deu uma bênção. Ela está na UTI, mas já está em recuperação. De hoje para amanhã, de hoje em diante, né? Nos próximos dias, vai ser tirada da sedação para que ela volte ao normal. Vamos orar para o Senhor completar essa bênção na vida dela, tá bom? A nossa irmã Isabel, lá de Duque de Caxias. Também vamos orar pelo seminário de acessibilidade. Será dia 20 de abril, mas Kleber, nós estamos em fevereiro, eu sei. Mas dia 20 de abril no Manaim Domingos Martins, as inscrições estão abertas e vai ser uma bênção. Seria no Manaim de Cariacica, mas houve uma alteração, vai ser no Manaim de Domingos Martins, no próximo dia 20 de abril, esse seminário de acessibilidade. Isso é muito importante. Acessibilidade, você ser um facilitador para ajudar o seu irmão que tem alguma comorbidade, que precisa de uma ajuda, né? Temos irmãos autistas, temos irmãos surdos, surdo-cego, irmãos com dificuldade na locomoção, e você pode ser um facilitador, sabia? Isso é acessibilidade. Amém? Então é importante, até que você vá ao seminário, procure saber o que é acessibilidade, se informe, porque pode ter uma pessoa do seu lado, na sua igreja, na sua casa, no seu bairro, que precisa de uma ajuda, precisa da sua ajuda, e Deus colocou você ali, ou colocou a pessoa ali do seu lado, para que você seja esse facilitador, esse abençoador, tá bom? Quero mandar um abraço ao meu querido pastor Itamar, lá de Salvador, na Bahia, e ele também participa com a gente aqui nessa manhã, né, pastor Itamar? Grande abraço pro senhor e obrigado pelo carinho, tá? Hoje é aniversário da irmã Roberta, ela é da Igreja Cristã Maranata, Granja Lisboa. Está fazendo o quê? Quantos anos? 18 anos. Lá de Fortaleza. Fortaleza, no Ceará. 18 anos, a Roberta. Ela é filha do Ronei e da Elisângela, que estão aqui mandando aquele abraço super carinhoso à filha do casal. Parabéns, Roberta. 18 anos, né? Deus te abençoe. Hoje também é aniversário da irmã Ângela Félix, aqui de Coqueiral de Taparica 1. Um abraço, irmã Ângela. Pastor Wallace mandando um abraço para a irmã. E a irmã Silva também está mandando um abraço aí para a irmã Ângela Félix, aniversariante do dia aqui de Coqueiral de Taparica, Vila Velha. Queridos, vamos iniciando o nosso pós-madrugada de hoje, lembrando que amanhã daremos início ao nosso seminário de pastores ungidos, diáconos e obreiros a partir do Manaim Domingos Martins, a partir de 1h30 da tarde, e nós estaremos transmitindo pela Rádio Manaim, também pela TV Manaim, pelos canais digitais, pelo YouTube, canais digitais oficiais da Igreja Cristã Maranata. O texto trazido pelo pastor Gedaí Ferreira, Isaías 25, verso 4, o nosso querido Josias Nunes vai colocar na tela para você acompanhar. Isso, obrigado, Josias. Diz assim:
porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Esse é o texto de Isaías, capítulo 25, que nós lemos aqui. O texto de Isaías 25 relata a gratidão do profeta Isaías, pelo que o Senhor vinha fazendo e pelo que o Senhor faria. A destruição do inimigo, do acusador das nossas almas, e a recompensa dos humildes, daqueles servos fiéis e que são obedientes à palavra de Deus. Esse é um texto profético que aponta também para um tempo que a Bíblia chama de fim dos tempos, que é o tempo que nós vivemos hoje, fim dos tempos. Isaías aqui no capítulo 25, aliás, esse texto é um capítulo só, tá? No hebraico. Capítulo 24, 25, 26, é um corpo só, é um texto só. Foi dividido em capítulos, versículos, para facilitar, para que achássemos aqui. Então Isaías nos mostra que desde o capítulo 24 até o capítulo 26, que Deus é a fortaleza, um lugar seguro, refúgio seguro do pobre, daquele que é necessitado, daquele que busca refúgio em tempos de angústia, aflição e socorro nas tempestades da vida. E que podemos confiar no Senhor, hoje, amanhã e sempre, porque é nele, somente nele, que encontraremos salvação, descanso e refrigério. O livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo e foi escrito em uma época de grande iniquidade e apostasia. Poderíamos até linkar com hoje em dia, né? O que é iniquidade? É você viver à margem da lei, fora da lei, você não obedecer a palavra, você não obedecer às leis, os estatutos que regem não só o nosso dia a dia aqui, cidades, municípios, bairros, Brasil, mas também os mandamentos do Senhor, principalmente. Então, o período que Isaías escreveu esse livro, o povo vivia em grande iniquidade e apostasia. E ele aborda os acontecimentos dos dias de Isaías e também para os tempos futuros, que é o nosso tempo hoje. E Deus enviou Isaías para anunciar ao povo que eles voltassem ao único Deus verdadeiro e ao arrependimento dos seus pecados, pastor Gedai Ferreira. Porque o povo vivia de qualquer maneira. A cada dia o povo se afastava de Deus. E Isaías ele estava profetizando, vai vir um tempo, ele já estava profetizando que viria um juízo de Deus sobre a vida daquele povo. Mas se o povo se arrependesse, voltasse para Deus, se afastasse da iniquidade, Deus traria consolo, Deus seria o refúgio daquele povo. Mas se o povo teimasse em viver daquela maneira, na iniquidade, no pecado, vivendo paixões carnais, o juízo viria. E ele aponta isso para nosso tempo também, para o fim dos tempos, que quando ele fala, né? Olha, naquele dia vai vir, será um dia de alegria para uns e de aflição e angústia para outros. Para aqueles que estão em Cristo, será um dia de refúgio, de alegria, de segurança. Vai ser um refúgio com muro contra a tempestade, contra o inimigo, contra aquele que nos oprime. Mas se não, vai ser um dia, e nós vamos falar isso mais daqui a pouco, será um dia de grande angústia e não vai demorar só um dia, né? Vai ser um bom tempo. Paz do Senhor, pastor Gedai Ferreira. Pai do Senhor Cleve, Pai do Senhor mais uma vez aos pastores da bancada e aos irmãos que participam conosco nesse pós-madrugada. Cleve, é interessante notarmos que em meio a todo esse cenário que você relatou de distanciamento do Senhor, o Senhor chega a fazer até uma reclamação, né, uma constatação. Ele diz assim, lá no primeiro capítulo de Isaías, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Não entende, verdade. Então havia um distanciamento daquilo que o Senhor queria para Israel. O povo estava distante do Senhor. Mas é interessante notarmos, queridos, que nesse mesmo cenário, em um povo distante, não conhecendo o Senhor, não tendo entendimento daquilo que o Senhor queria,
o Senhor sempre tem os seus remanescentes. O Senhor sempre tem aqueles fiéis. E nesse cenário, o Senhor levanta Isaías. E Isaías chega a dizer lá no capítulo 6, ele diz assim, nesse mesmo cenário, assim, quando morre o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, em meio a tantas situações adversas, nós temos a bênção de poder, aqueles que desejarem ver o Senhor, ter o Senhor como proteção, como livramento. E aí, já entrando no texto que nós citamos nesta manhã, é notarmos que há sim motivos para adorar ao Senhor. Como você disse, desde o verso do capítulo 24, ele já vem expressando o seu louvor, a sua adoração. E nós devemos de fazer isso mesmo, porque em meio a tantas situações difíceis no mundo e também diante de um cenário religioso decadente, há sim um evangelho vivo, há sim um Deus que tem se manifestado e tem sim um povo que tem tido experiências com o Senhor. Experiências essas que nos levam a louvar ao Senhor, porque em meio a cenários tão difíceis, nós temos tido essa proteção. E, Kleber, mais do que apenas uma experiência, Deus quer nos fazer viver na presença dele. Sabe, nós não temos o costume aqui no pós-madrugada de contar algumas experiências, mas você me permitiu, ontem, claro, eu estava ali no meu condomínio e conversando com a síndica e ela me abordou perguntando de que denominação era, do jeito, tudo. Aí eu falei com ela, ela falou, pois é, eu vivi uma grande experiência com Deus. E aí ela começou a chorar, falando que onde ela morava antes, do outro lado da rua, tinha uma igreja nossa, e que um dia ela entrou num culto nosso lá, e ela há muito tempo desempregada, e naquele dia o Senhor revelou que no dia seguinte ela seria chamada para o trabalho. E ela falou assim, no dia seguinte, de manhã, uma empresa que eu nem me lembrava mais que eu tinha colocado o currículo lá, me chamou para trabalhar. Eu comecei a trabalhar no mesmo dia. Glória a Deus. Assim, isso é maravilhoso. Mas aí até a pessoa que estava do lado dela falou assim, não, mas tudo bem, e você, por que você não continuou? Né? Então, assim, Deus quer dar mais, os nossos ouvintes, aqueles irmãos que estão conosco, querido, Deus quer não ser algo momentâneo, mas Ele quer ser a sua fortaleza eterna. Ele não quer te livrar apenas de uma tempestade um dia ou de outro, mas Ele quer ser continuamente o seu Deus. Então, muitas experiências Deus tem dado, mas o que nós temos feito com essas experiências? Porque chegará um dia, certamente os companheiros também entrarão nesses detalhes, mas chegará um dia, como eu disse no final da mensagem, naquele dia Ele vai aniquilar a morte para sempre. Então, entendermos que enquanto nós vivemos aqui, nós temos a proteção do Senhor. Mas chegará um dia em que Ele vai aniquilar a morte para sempre e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A eternidade Deus tem preparado para nós. Amém. Pastor Eduardo Míquel, esse texto aqui em Isaías 25, resumindo assim, é uma mensagem de esperança e redenção. Ele começa com um louvor de gratidão a Deus aqui no capítulo 25, exaltando a grandeza, a soberania do Senhor. No verso 6, que o pastor Gedaí até citou na mensagem, descreve um banquete preparado pelo Senhor, no qual Ele vai enxugar as lágrimas do seu povo. Não é de todo mundo, é do seu povo. Ele mostra que virá um tempo de alegria, restauração após tempos difíceis. Diz assim, Isaías 25, 6, diz assim, e o Senhor dos exércitos dará neste monte, que é o Monte Sião, a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Verso 7, e destruirá nesse monte, Sião, a máscara ou véu do rosto com que todos os povos andam cobertos.
e o véu com que todas as nações se escondem, e vai aniquilar a morte para sempre, foi o que o pastor Judaí disse aqui. No verso 6, quando fala assim, representa o melhor que Deus tem para oferecer, aqui no original, na minha Bíblia aqui no original. Este é um banquete que transcende as alegrias terrenas, né? E quando fala aqui de tutanos, fala de recompensas espirituais, no original, que aguardam aqueles que confiam fielmente no Senhor. Paz, Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, os pastores, todos os nossos ouvintes. É interessante, Kleber, isso aqui que você está dizendo, porque assim, isso aqui são promessas que Deus passa a fazer aqui nesse texto. Na verdade, esse capítulo aqui, ele vai falando disso, né? Enchendo um povo necessitado de esperança, né? De fortalecimento. Então, essa promessa que o Senhor faz aqui, que haverá uma festa, onde nada vai faltar, onde tudo que você precisa, o alimento vai estar ali, né? O inimigo não vai mais estar ali. Vai estar aniquilado. Né? Vai estar aniquilado. A lágrima não vai mais precisar rolar, a lágrima de tristeza, a lágrima da angústia, né? Então, assim, ele coloca esperança no coração do povo ali. E eu achei interessante também, num texto, no versículo que o pastor Judaí leu, no versículo 4, quando fala assim, que foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Então Deus está se colocando aqui assim, ele vai ser uma fortaleza para aquele que é pobre e necessitado, né? E o que fala lá o Salmo 40? Davi disse, eu sou pobre e necessitado e o Senhor cuida de mim, né? Então, mas o Senhor cuida de mim. Então, quando ele traz essa palavra aqui, além de todas essas perspectivas que ele mostra ao povo de segurança, ele está dizendo o seguinte, não importa quem você é. Se você é o menor da casa do seu pai, se você é o pobre, se você é o necessitado, eu vou ser uma fortaleza na sua vida, né? E quando nós falamos de pobre e necessitado, quem é o pobre e necessitado? Sou eu, você que nos ouve, somos todos nós. Pobres e necessitados da bênção de Deus. Mas quando nós nos colocamos nessa condição e lembramos que temos um Deus que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, esse Deus é por nós, né? O dia de cada um, Deus é quem sabe, nós não sabemos. Se hoje é o dia que você está precisando de uma fortaleza, Deus é a sua fortaleza. Em que momento? No momento que você clama a Ele. Amém. Pastor Leonardo Dias, também conosco aqui. Pastor, no verso 9 desse capítulo 25, diz assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. A palavra aqui é Yeshua. Jesus, Ele nos salvará. Isaías é um profeta messiânico, né? Ele fala aqui sempre sobre a vinda do Messias. E quando ele fala naquele dia, a referência que eu tenho aqui na minha Bíblia, aqui no original, me remete, me lança lá em Apocalipse 19, verso 6, diz assim, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E está falando aqui do dia do arrebatamento, porque a palavra usada aqui, e a gente estava comentando, tem off aqui com o pastor Judaí, a palavra usada aqui é arpazo. Arpazo é retirado de um lugar e colocado no outro. Não está falando de arrebatamento. Está falando desse grande dia, daquele dia. Será um grande dia para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, que buscam no Senhor um refúgio seguro. Paz, Senhor pastor Léo. Paz do Senhor Kleber, os pastores e irmãos que estão conosco nessa manhã. Que bom, né? Que maravilha, né? Essa referência, né? É um dia que nós estamos aguardando, né? Ansiosamente. Ansiosos. É o que estamos preparando aqui, preparados, né? Nós vemos aqui no versículo, no capítulo 26, fala sobre até as dores, né?
parto, né, Exatamente. da grávida, né? No verso 17. Exatamente. São os princípios, né? Pré-arrebatamento, né? São Isso. aquilo que nós estamos vivendo de dores, Isso. mas ainda não é o fim, né? Ainda não é o fim. Então a igreja, Kleber, ela tem um lugar para se esconder diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Nós temos, o pastor Gedaí, ele até colocou, estamos sujeitos, né, a desempregos, sujeitos a enfermidades, como qualquer outro. E eu cito, inclusive, Davi, né? O pastor Dudu colocou aqui no Salmo 40, mas Davi, ele acho que foi um dos que mais usou esse termo, Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, né? Salmo 18, Salmo Exatamente. 31, né? Vários salmos, ele cita porque ele sabia que as forças e os recursos não eram dele, né? A vitória não estava naquilo que ele tinha como um exército poderoso. Muitas vezes ele nem usou o exército, né? O Senhor mesmo já dava a vitória. Então é essa relação e essa experiência que nós temos que ter agora, nesse momento. Nós temos um lugar de refúgio, né? A igreja, ela tem quem se esconder diante de tudo isso que nós estamos passando, né? Podemos passar, mas o Senhor está ali com você. Isso, né? isso me permite, pastor Léo, no original, quando fala aqui que é um refúgio, no original aqui, na minha Bíblia, é abrigo contra o engano. Contra o engano, né? Meu Deus, é tão claro, né? E assim, né, a gente aqui em off, né? Estávamos exatamente falando um pouco sobre isso, né? Sobre aquilo que o apóstolo Paulo falou, olha, viram muitos que vão enganar, falsas doutrinas, Verdade. né? Então, hoje nós estamos vendo isso aí, muitos estão aí confusos, é isso, é aquilo. O que vai acontecer? Só sei de uma coisa, meu irmão, se você está dentro dessa fortaleza, você será salvo. É isso que nós precisamos entender. Dentro, ali, na presença do Senhor, nós vamos ver isso aqui, olha, no dia quando aniquilar a morte, né? Você é um dos alvos que sua lágrima será enxugada, será enxuta ali, conforme está lá até em Apocalipse, né? Tem a referência sobre isso, né? Ele vai enxugar toda a lágrima. Então, é isso que é o apelo nessa manhã. Esteja no refúgio. Só o Senhor é fortaleza. Só, não temos outro. É Ele o nosso Senhor, é Ele que vai aniquilar, é Ele, é o Yeshua, né? O Senhor Jesus, é Ele que virá buscar aí a sua noiva para cumprir aquilo que está no Apocalipse, para levar-nos para as bodas eternas, junto com Ele, né? Eternamente. Aleluia. Pastor Fábio Jamil. Pastor Fábio, o pastor Peterson Favorite mandou um zap aqui pra gente. Ele diz assim: Kleber, nesse texto podemos encontrar algumas palavras que são fundamentais. Por exemplo, a palavra necessitado é aquele que sofre opressão, exatamente. É aquele que é carente, que sofre opressão. Aí fala de angústia. Angústia que são as dificuldades geradas pelo adversário das nossas almas, pelo opressor. Mas encontramos nisso, também aqui, ele diz, a fortaleza, ou seja, a fortaleza era a parte da esquina onde teria melhor visão para se proteger do que viria externamente. Interessante isso que ele colocou. Era a parte mais fortificada para a proteção do vigilante. E temos também como definições de baluarte, Deus é o nosso baluarte, né? A nossa fortaleza, usada pelos guerreiros que iam à frente e sofriam maiores ataques. Que foi o próprio Senhor Jesus, que veio na nossa frente, sofreu os maiores ataques, morreu por nós, ressuscitou. E ele fala, a igreja fiel, ela sofre essas opressões, sofre essas dificuldades, mas ela está protegida pelo nosso baluarte, que é o poder do sangue de Senhor Jesus. E o Espírito Santo que orienta, consola e conforta a igreja nessa hora. Paz do Senhor, pastor. Obrigado, pastor Peterson, pela cooperação. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor Kleber, a todos os pastores e os nossos ouvintes. O nosso alvo maior, como os irmãos falaram aqui, é a salvação, é a eternidade. Nós estamos lutando por isso. Qual é a maior bênção do servo de Deus? É a vida eterna, não tem outra. Nós estamos aqui buscando esta bênção, né?
Jesus disse assim, aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? E disse a Marta, crês tu nisto? Então é uma palavra para todos nós hoje. Você crê nisso? Você vai ter, as suas lágrimas serão enxugadas, você vai ser salvo, você vai ter uma vida eterna com Deus. Mas estamos hoje aqui ainda neste mundo, né? A mensagem aqui falando sobre a tempestade, as lutas que se levantam, as tribulações. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. Nós estamos passando por ela. Sim. Mas quem tem o Senhor Jesus, ele tem esse abrigo, ele tem esse refrigério, ele tem esse livramento, ele tem essa proteção do Senhor. Quantas experiências de livramentos poderíamos contar aqui, né? Lembramos até do Salmo 91, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. É um refúgio, né? Um lugar de refúgio. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Então, esta bênção que nós temos, essa proteção de ter o Senhor Jesus na vida da igreja, na nossa vida. Me permita aqui até os irmãos, pastores, o estudo dessa semana, no livro de Cantares, a pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes foi a pergunta assim eu achei a mais profunda, porque fala das ações do noivo Jesus em guardar a sua igreja, né? Então o texto diz assim, as muitas águas não poderiam apagar esse amor. O mundo está assim, são muitas águas, são muitas lutas, são muitas aflições, mas isso não pode apagar a lâmpada que está sobre a igreja. As 5 prudentes ali, elas tinham as suas lâmpadas e elas não poderiam se apagar. O mundo quer isso. Ele quer que as muitas águas venham a apagar a bênção de Deus que está na sua vida. Jesus, ele disse que ele é a luz do mundo. Mas ele disse também que a igreja também é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E nós não podemos esconder essa luz, colocar debaixo do alqueire, né? E permitir que as muitas lutas venham apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Aí já fala da provas também, lutas, mas fala de um afogamento. E eu me lembrei aqui no estudo, a gente ali na igreja fazendo o estudo, eu me lembrei da fé. A fé que foi dada, né, ao Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos deixar que os rios, as enxurradas, as dificuldades dessa vida, as opressões, venham fazer naufrágio da nossa fé, como está escrito lá em Timóteo, né? Vamos preservar esta bênção nas nossas vidas. Perfeito. 6h58 e o pastor Fábio tocou aqui em Cantares, no verso 6, se não me falha a memória, fala assim, isso mesmo, capítulo 8, verso 6, põe-me como selo sobre o teu coração. Na cultura judaica era comum colocar sobre o coração, essa parte do coração assim, uma joia, um colar ou um broche com, isso é a cultura judaica, gente, tá? Com o nome, ou agora mais recente, a foto da pessoa, a esposa colocar a foto do esposo, de uma pessoa querida, uma pessoa que você ama de todo o coração. E a igreja, ela coloca como selo sobre o seu coração a marca do Senhor Jesus. Amém. Que ele é tudo para nós, ele é o nosso amado querido, o esposo da igreja fiel. Por isso nós colocamos como selo no nosso coração, selando o nosso coração. Nosso coração está selado pelo sangue do Cordeiro, porque ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos ele e colocamos sobre o nosso selo, para que todos vejam que nós somos dele, pertencemos a ele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 6h59.
Mandar um abraço aqui a nossa irmã Isabel, que está no metrô lá em São Paulo. Falou, Kleber, eu estou aqui glorificando o nome do Senhor, esse pós-madrugada. Estou muito feliz, Deus está falando comigo aqui no metrô. Cai a conexão, volta a conexão e eu estou ouvindo vocês. Amém, meu irmão. Obrigado, irmã Isabel. Mesmo aí, né, no clamor, Exatamente. a irmã está no refúgio do Senhor, né? É verdade. E ela falou, eu estive na minha igreja, na madrugada, na minha igreja. E o texto também usado foi o texto de Isaías aí, como aí na Rádio Mané. É o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor? Daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Estamos de volta em 7h10, 7h10. O nosso querido irmão diácono Anderson Lacerda, lá de Santa Teresa, ele mandou mensagem aqui. Falou, Kleber, a expressão naquele dia, no hebraico, remete à divisão de tempo. A igreja espera esse momento. O arrebatamento fará essa divisão desse tempo, né? Do Cronos e o Kairos. Amém? Boa colocação aqui do diácono Anderson Lacerda. Obrigado, querido. Um grande abraço, hein? Deus te abençoe. Nosso querido irmão. Manda um abraço aqui ao nosso querido irmão Zeno e a sua esposa Eusimeire, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo, completando hoje 39 anos de casados. Parabéns aí a nossa irmã Eusimeire. Né? Parabéns, não só para ela, né? Mas parabéns pro Zeno também, claro. Não, pelo aí. O casal. Um abraço, viu, queridos? Grande ama a vida desses irmãos lá de São Mateus. Um abraço. Quem está aniversariando hoje é o senhor Hélio, 82 anos. Conhece o senhor Hélio ou o pastor Fábio Jamil? Com certeza. Gente muito boa. Gente boa, né? Ele é diácono ali em Vila Velha 1, né? Isso. É o pai do pastor Fábio Jamil. Está aniversariando hoje, 82 anos. Que maravilha. Deus abençoe. Um grande abraço, viu, seu Hélio? Grande abraço pro senhor, viu? Carinhosamente. Para nós. Carinhosamente chamado de baixinho, né? Isso. Ele encontra a gente. Seu Hélio. Parabéns, seu Hélio. Deus te abençoe. Um abraço, nossa irmã Claudete também, que está ajudando aí seminário de acessibilidade, né? A irmã Claudete. Mandar um abraço aqui à nossa irmã. Desculpa se eu falar a pronúncia que é errada do seu sobrenome. Exalta Módulo. Módulo, deve ser Módulo mesmo. Lá de Marechal Floriano. Obrigado pelo carinho, tá ouvindo a gente aqui. Obrigado mesmo, tá bom? Estamos orando pela sua família. Um abraço aqui à nossa irmã Rita Patrícia, lá de Jupi, Pernambuco. E aos demais irmãos que estão. Esqueci o nome. Não, é o pastor lá de Rondônia. É o pastor Júnior Rodrigues. Grande abraço, está acompanhando aqui a nossa programação também. Agora são 7h12. Nós já vamos chegando aqui ao final do nosso pós-madrugada. Hoje, sexta-feira, véspera de seminário, é aquela correria, né? Nossa equipe subindo para o Manaim, os irmãos, recebendo aqui visitas de irmãos de todo o Brasil. Por isso nós vamos terminar o pós-madrugada um pouco mais cedo, que a gente tem alguns compromissos aí. Mas deixa-me falar mais um pouquinho sobre esse Isaías 25, pastor Gedaí. Que todo o capítulo, resumindo aqui, fala e nos lembra e nos chama a atenção do amor de Deus e do poder de Deus nesse tempo. E quando eu falo nesse tempo, eu estou falando desse tempo que nós vemos, que até o pastor Léo citou aqui, Isaías 26, 17, que fala, ele cita aqui como uma mulher grávida que vai dar à luz, aquele momento do tempo de dores, né? Uhum. Exatamente esse momento que nós estamos aqui. É o momento que a igreja que está vivendo, um momento de dores. Ainda não é grande tribulação, não é ainda. A igreja não irá passar pela grande tribulação. A igreja, o Senhor vai livrar a igreja da hora e não na hora. É da hora da grande tribulação. Mas esse momento é um momento de aflição, de angústia, né? O que nós vemos de pessoas. Eu tive ontem numa clínica, aliás, muito conhecida no mundo inteiro, e eu conversando com a recepcionista, que eu fui marcar um exame, e eu vi do meu lado 3 pessoas que chegaram do meu lado. As pessoas estavam marcando exame porque sobre câncer, algum câncer. E aí eu comentei com ela em off, eu falei, olha, que ninguém nos escute, mas deixa eu só perguntar uma coisa que eu sou muito curioso. Aumentou o número de pessoas fazendo exame para câncer, ou com câncer, com tumores, assim, que não é câncer, né? Ultimamente, ela em off falou, olha, demais, muito sofrimento. Então, isso
acho que é pertinente falar aqui. Nós vivemos dias de aflições, desculpem, de muitas aflições, em todas as áreas. É na área econômica, profissional, saúde, emocional. Hoje em dia, a gente está vendo adolescente com estresse, com angustiado, com depressão. Ô Kleber, e assim, tomando aí, né, há pouco tempo nós tivemos, né, sobre estudos, haverá o quê? Pestes, isso, rumores de guerras, doenças, enfermidades. O cenário Isso. profético que nós estamos vivendo, o cenário. Mas, né, o apelo é o quê? Diante disso tudo, nós temos uma fortaleza. Nós temos onde refugiar-nos. Né? Nós temos um lugar, né? Nós temos o Senhor aí, a sua mão, aquele que habita, né? Esse é o chamado agora que o Senhor quer para nós, né? Para você que está nos ouvindo aí nessa manhã. Você tem um refúgio, minha irmã. É só se você quiser entrar nele e descansar, né? E principalmente, né? É um louvor, né, pastor Léo? A gente não pode deixar de dizer isso. Como o Kleber disse, desde o capítulo 24, 25 e 26, é uma expressão de louvor. Então, um cenário tão difícil como nós estamos relatando aqui, há um louvor nos nossos lábios. Há uma adoração, há uma constatação de que é o Senhor que tem cuidado de nós. Amém. Por isso essa adoração do profeta Isaías. Foste. Não quer dizer que ele só foi no passado, não. Isso não. Ele é. Ele é. Então, o foste é dizer assim, naquele dia que como nós, né, podemos aqui citar muitas experiências. Então, naquele dia, olha, o Senhor foi o meu escape, o Senhor foi. Mas não quer dizer que ele ficou no passado, não. Ele continua hoje. Se eu precisar agora, como você, meu amado irmão, certamente está precisando, ele é agora o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu escape. Ele é uma expressão aqui, Kleber, que a gente não utilizou no pós aqui, que ele diz assim, ele é a sombra, né? Então ele expressa, diz assim, ele é sombra contra o calor. Contra o calor. Olha, nesse deserto, desse mundo, nesse calor tão intenso, né? Que tem deixado muitos, né, abatidos, alguns têm ficado pelo caminho desse deserto, né, das provas, do calor da prova, mas o Senhor tem sido esse refrigério para nós. Amém. Essa sombra aí. Glória a Deus. Pastor Gedaí Ferreira, obrigado pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Boa Vista, Boa Vista 2. Boa Vista aqui em Vila Velha. E a paz do Senhor, bom final de semana. Amém. Paz do Senhor, Kleber. Um forte abraço aos irmãos de Boa Vista 2, especialmente ali a irmã Luciene, né, que está passando uma prova ali com seu pai. Graças a Deus recebi a notícia agora de que está tendo alta hoje. Então, graças a Deus está indo para casa. Também a irmã Maristela ali passando também pela prova da enfermidade, mas é uma irmã fiel ao Senhor, que nos deixa um testemunho sempre. A irmã Silva, né? Irmã Silva também sempre carinhosa, conhece desde criança. Então, um abraço, irmã Silva. Que Deus abençoe e que Deus abençoe o nosso dia. Um abraço a todos. Hoje é aniversário da irmã Edneia, aqui em Itapuã, Vila Velha, a irmã Maitê Braga, que é irmã do Minha pastor. Ovelha, a irmã Edneia, é do diácono Ailbe, esposa da diácono Ailbe. Ailme. Ailme. Do irmão Ailme. Inclusive trabalhou muito tempo na Vale, né? Trabalhei com isso. Uma irmã maravilhosa que a gente tem orado ao Senhor, tem sido motivo das nossas orações aqui na rádio, e que o Senhor operou uma grande bênção já, tá? Ele está por aí ou ele está na África? Não, ele está por aqui, mas já está com uma proposta novamente para voltar para a África novamente. Parabéns, então. Estamos aproveitando o período que ele está aqui, né? A irmã Edneia. Um abraço, irmã Edneia. Parabéns, a irmã Maitê está mandando um abraço para a senhora. E nós também, pegando carona nesse abraço aí, parabenizando a irmã. O pastor Alexandre Damasceno de Indaiá, Caraguatatuba, de São Paulo. Assim, Kleber, a turma da Marinha do Brasil está ouvindo a Rádio Manaim aqui. Abraços especiais ao Bismarck, o Vanderlei, o Lindolfo, graduados e servos valentes aqui do Centro de Sinalização Náutica e Diretoria Hidrografia da Marinha. Maravilha. Um abraço então aos irmãos aí, os servos valentes.
os nossos servos bravos, marinheiros aí de Caraguatatuba, ouvindo aqui a programação, muito nos honra. Muito obrigado. Deus abençoe e guarde vocês aí. Um abraço, pastor. Que bom, né? Maravilha, né? Isso é bom demais, meu Deus do céu. Um abraço também ao nosso irmão Oscar, Oscar Vega, tá lá em Buenos Aires, na Argentina, acompanhando aqui. Assim, Kleber, amados pastores, de cada madrugada a palavra de hoje, Isaías, me fez lembrar o Salmo 91. O pastor daí falou sobre isso, né? Fala que Deus é o nosso refúgio, nosso baluarte, a quem confiamos. Um abraço fraternal a vocês aí, os nossos irmãos, né? Aí na Argentina. Deus abençoe, tá? Pastor Fábio Jamil, leva o nosso abraço ao pai do senhor que está aniversariando hoje. A igreja ali em... eu sempre confundo, Cristóvão Colombo. Eu sempre falo que é Divino Espírito Santo, mas é coladinho ali, né? Mas um abraço ali, é tudo perto aqui em Vila Velha. Perto. É junto. É tudo junto ali. Tem um bairro até onde está a igreja, onde está o pastor Jadson Rosa, que é um bairro com nome diferente que eu não sei. Cruz do Campo, eu não sabia. Na verdade, ali é o bairro Divino Espírito Santo, mas antigamente... quando a primeira igreja de Cruz do Campo 1 foi ali consagrada, o nome do bairro era esse, Cruz do Campo. Tá vendo? Por isso que continua. Perfeito, eu não conhecia. Desculpa a minha ignorância geográfica, mas eu não conhecia, porque eu cheguei depois, então eu não sabia. Mas então, abraço os irmãos aí de Cruz do Campo, onde está o pastor Jaderson Rosa e, claro, ao pastor Fábio Jamil ali em Cristóvão Colombo. Paz, senhor pastor. Amém. Pai do senhor Kleber, abraço a todos os nossos irmãos ali de Cristóvão Colombo 2. Kleber falou daqueles que estão passando por muitas aflições nesses últimos tempos agora, enfermidades, lutas. E em Isaías 9 fala da profecia também, né? Que ele é o nosso príncipe da paz. É o filho do rei. Nosso Sar Shalom. Que veio nos dar paz ao nosso coração. Eu queria mandar um abraço todo especial para o meu pai, que está fazendo 82 anos, diácono ali de Vila Velha 1, um exemplo para nós, que Deus possa grandemente abençoar a sua vida. Amém. Amém. Pastor Eduardo Míquel, que daqui a pouquinho vai estar orando, pediu o pastor para estar orando daqui a pouquinho pelos irmãos, mas deixa eu me despedir aqui do pastor Eduardo Míquel, que está ali no bairro República, está ali com os nossos queridos irmãos, pertinho do aeroporto ali de Vitória, né? Ali, coladinho ali também. Como não é aquela avenida? Adalberto Simonada. Para o senhor pastor Eduardo Míquel. Para o senhor Kleber. E mandar um abraço aqui para a irmã Madalena. Uma anciã, mas uma serva de Deus. Sua filha, o seu neto ali, que moram juntos. Também o diácono Anderson. Solicitou um abraço aqui para ele, para a família boa dele. Demais. Ele deve ter pedido a todo mundo aqui hoje, né? Não, ele não pediu, não. Não, pois mas pediu não. A Nice, a Bela e o Isaac. Um abraço pro Diácono Anderson. Acho que ele tá pedindo mais, não, que eu não tô mandando. Toda a família. Lá de Santa Teresa. Que Deus abençoe a ele, os irmãos ali de Santa Teresa, a irmã Kalina, que foi lá para Santa Teresa recentemente também, tá morando lá. Também o pastor Edmar, lá de São Mateus. Você falou do Edmar Maier. Edmar. Lá da Caportaria Maia. Isso. Acho que é esse mesmo. É esse mesmo. Pastor Edmar. Eu lembro do pastor Edmar quando a gente ia dar assistência lá em Braço do Rio, chegando em Pedro Canário, no famoso Del Rey Guia. Meu Deus. Confortável, hein? Confortabilíssimo. Era o que era de melhor. Era a Ferrari. Da época. Mas um grande amigo. E eu lembrei dele hoje de manhã. E um abraço para ele, para a igreja ali dele, para os pastores ali da região de São Mateus, né? Verdade. Tive a oportunidade de conhecer alguns ali, quando a nossa área assistia ali também, muitos servos ali. Pastor João Aparecido, Renan Boroto, Sinésio, né? Rogerão e vai embora. É isso aí. Muitos homens de Deus ali, né? E também mandar um abraço aqui para a irmã Cátia, lá da Igreja do Bairro República, é uma ouvinte assíduo aqui. Ela sai para trabalhar e chega onde ela trabalha, já liga a rádio e todo mundo ouve lá. Que Deus abençoe ela e todos os irmãos da Igreja do Bairro República. Pastor Léo, obrigado por ter vindo aqui também, pastor, um abraço. Amém. E o Pedro tá tocando flauta cada vez melhor, né? Tá, rapaz, tá lá, uma bênção. Fominha para tocar. Isso é bom, né? Isso é bom. Agora é saxofone, né? Também, tá na flauta, tá devagar ainda no sax. A flauta transversal, ele tá muito bem. Tá bem. Amém. É uma benção, né? Estamos aqui, né, Kleber? Primeiramente que a irmã Wanda, né? Mandando um abraço a ela. Vovó. Vovó, Nasceu né? Henrique. Pois é.
E um abraço aqui a ela. Ela que ela manda um abraço também aos irmãos que estão nesse trabalho de oração ainda, né? Conosco. Isso é uma bênção, né? Para nós toda sexta chega ali, né? A oração, os irmãos, o texto, né? Isso. Né? Que é uma experiência a cada madrugada, né? E a gente fica feliz com isso, né? Com os nossos irmãos. Quero mandar um abraço aqui a alguns irmãos que estão participando conosco aqui, a irmã Janívia, a irmã Ana Lúcia, aqui de Laranjeiras, irmã Janívia, até manda um abraço para Jacileia, né? Filha do pastor Romanha, também, que está fazendo aniversário, né? Eu quero mandar um abraço para uns irmãos lá de Patinga, o Kleber, acho que estiveram até aqui ontem, né? A irmã Geralda, a irmã Rosângela, a irmã Sônia, lá da igreja de Novo Cruzeiro, lá de Patinga, estão aqui, vieram aqui, a irmã Vera também, que é de Aracruz, com a Dilson ali, um abraço a esses nossos irmãos, a Mara, o Gustavo, a toda a família aqui. E também uma irmã nossa que está ouvindo também, a irmã Joaquina, lá de Veneza 2, lá de Patinga também. Um abraço a esses nossos irmãos aqui. Amém. E para a área, né, lá de Ferrosa, os nossos irmãos todos ali das igrejas, né, em Ferrosa 4 especificamente. Amém. Passou Dudu? Só lembrar aqui, mandar um abraço aqui pro pastor Paulo Lima, lá do Rio Grande do Norte. Ele está aniversariando hoje. Amém. Deus abençoe. E interessante é que, assim, na obra do Senhor, às vezes a gente conhece pessoas que com 1 ou 2 contatos a gente se torna amigos, né? Eu conheci o pastor Paulo Lima uns 3, 4 anos atrás por telefone. Encontrei com ele uma vez aqui no Manaim e, assim, há uma comunhão estabelecida, Criou-se né? uma amizade, né? Cria-se uma amizade, parece até que a gente é amigo há mais tempo, né? E hoje é o aniversário do pastor Paulo Lima, mandar um abraço aqui para ele, para a igreja, para a família dele, para a esposa, e que o Senhor preserve esse homem de Deus lá na obra do Senhor, lá no Rio Grande do Norte. Amém. Vou pedir ao pastor Eduardo Mico que esteja orando e os demais pastores que possam impor as mãos. Feche seus olhos se você puder. Nós vamos orar. É momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, clamamos a Ti. Amém, Senhor. Te glorificando por este momento na Tua presença e lembrando aqui, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos. Lembramos, Senhor, do irmão João ali de Pinhuí, a cirurgia, a irmã Isabel, também no processo de cirurgia que ela já passou. Oramos, Senhor, pelo Adelson, na sua recuperação, pelo Isaac, aquela criança que esteve internada e o Senhor já restaurou. Oramos por esses e por muitos outros que estão enfermos, que a mão do Senhor venha preservar a cada um, dar saúde, dar os recursos para que sejam restabelecidos pela ação do Senhor. Oramos, Senhor, por este momento que passamos por uma situação de dengue, que o Senhor preserve o teu povo, livra, Senhor, todos deste mal, livra, Senhor, aqueles que estão porventura internados, que a mão do Senhor venha cuidar de cada um. Guarda, Senhor, o teu povo com saúde, com paz. Oramos no nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Lembrando a você que amanhã, seminário para pastores, ungidos, diáconos e obreiros, a partir do Manaim Domingos Martins, para todo o Brasil, para todo o globo terrestre, a partir do nosso site radiomanaim.com.br, também pelo YouTube. E você é o nosso convidado, participe conosco, tá bom? Você pode participar através do YouTube, da Rádio Manaim, do Instagram, Facebook, enfim, as nossas redes sociais, satélite. E será uma bênção. Ore por isso, deslocamento dos irmãos, né? O seminário em si, e que o Senhor possa nos abençoar. Um grande abraço a você, aos pastores, a você que acompanha a nossa programação em todo o país. Também você já viu agora há pouco o telefone do nosso 0800 para você que precisa de oração. Tem também, se você é novo convertido, precisa conversar, tá aí na sua tela, o 0800 707 3076. Esse é o 0800, você pode ligar
24 horas, de qualquer parte do Brasil, tá bom? E sempre vai ter um pastor ali, a postos, para conversar com você, para orar com você, para te dar uma palavra viva, uma palavra revelada para o seu coração. Ponto final, nós vamos ouvir um louvor, daqui a pouco Palavra Viva. Um grande abraço a você que continua conosco e a você pela TV Manaim, que a partir de agora passa a ter a sua programação local, ou seja, a programação da própria TV Manaim. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe.